que a luz do Divino Mestre possa iluminar a todos nós. Hoje nós vamos fazer a lição número 83, setor pessoal. Vamos ao que Jesus nos traz. Está lá em Mateus, 16, item 27. A cada um segundo as suas obras. Então é uma colocação de Jesus. Cada um de nós vai receber segundo a sua obra. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Está lá em Mateus 17. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Eu achei interessante essa parte aqui, para unir com essa outra colocação de tome a sua cruz e siga-me. Então você tem que assumir as suas responsabilidades. Tome a sua cruz. A partir do momento que você toma a sua cruz, você assume as suas responsabilidades. Lá na frente, não vou ler todo o tópico, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então aqui falando que esse processo, você assume a sua cruz, assume as suas responsabilidades e lá na frente, você vai passar por um processo de avaliação e vai receber segundo as suas obras. E a gente, nós espíritos, sabemos, nós estamos recebendo conforme a nossa obra é constantemente, a todo momento. Em cima do que nós estamos plantando, nós acabamos recebendo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nós temos lá algumas colocações de Kardec. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Então, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Porque quando se fala em plano espiritual, a gente tem uma ideia que esses espíritos eles estão ali para atender às nossas vontades. É como se, até ele faz um comentário aqui, Kardec, esse aqui é o tópico 4, o item 4 desse capítulo, ele vem fazendo uma série de considerações a esse respeito. Porque aqui ele está primeiro trabalhando a questão da reencarnação. Então, a reencarnação para nós espíritas é realmente um fato. A partir do momento que ela existe, nós temos todo um lado espiritual, uma sequência, ora nós estamos aqui encarnados, ora nós estamos lá no plano espiritual. Então, muitos têm a ideia de que aqueles que estão lá no plano espiritual, eles têm, de uma certa forma, a obrigação de nos auxiliar aqui na Terra nas nossas dificuldades. Haja visto essa crença nossa, é só a gente analisar como nós fazemos as nossas preces. O que nós pedimos para os nossos mentores espirituais? Nós pedimos a cura de uma doença, nós pedimos a solução de um problema, nós pedimos para resolverem uma série de questões em nossas vidas. A maioria das questões que nós vamos pedir aos nossos mentores espirituais, na maioria das vezes, elas são de responsabilidade nossa. E nós ficamos revoltados, a gente vê isso quando a gente conversa com as pessoas. As pessoas ficam revoltadas porque as suas preces não são atendidas. E essa lição, esse tópico, capítulo 83, ele vem trabalhar exatamente essa questão, o setor pessoal. O que cabe a cada um de nós? O que é nossa responsabilidade? O que seria a responsabilidade
dos nossos companheiros espirituais. Eles têm responsabilidade de tirar as pedras dos nossos caminhos? São eles os responsáveis em fazer isso? Ou, ou não? A responsabilidade é nossa. Né? Então, nós temos que fazer uma reflexão, uma ponderação sobre esses valores que nós estamos trazendo, né, das gerações que nos precederam. Esses valores são passados de geração para geração. Né? Como é que a minha mãe faz uma oração? Como que a minha mãe faz uma prece? Né? Então, esse processo ele é passado e a gente não para refletir. Tem uma outra vertente também que me veio na cabeça aqui agora, ligado a essa questão, que está ligada a fórum íntimo, né? A gente vê muito dentro do nosso meio espírita, nós mesmos, dos espíritas, né? Quando a gente está passando por um problema mais difícil, um problema que a gente tem uma dificuldade imensa de resolver e de solucionar, o que a gente faz? A gente vê muito falar assim, eu vou buscar um centro mais forte, um centro que tenha um trabalho mediúnico mais forte para me poder resolver esses meus problemas. Né? E a gente vê que não é por aí. Né? Que onde você estiver, a partir do momento que você tenha fé, que você tenha bons procedimentos, que já esteja em condições de merecer, aquela cura vai acontecer na sua vida. Né? E não é o centro, não é aquela entidade que vai fazer isso por você, porque muitas vezes ninguém pode fazer isso, porque isso é realmente uma responsabilidade nossa. Né? Então ele fala, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, então nós somos responsáveis, né, pela parte que nos toca. Às vezes a gente vê também as pessoas querendo, né, tipo assim, que o conhecimento chegue até nós. Por exemplo, vamos supor que eu seja um pesquisador, um cientista. Né? Aí eu vou pedir a Deus que me traga novas ideias, novos conceitos, que resolva as minhas dificuldades ali. Né? E nesse tópico, nesse capítulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, não, os espíritos não vêm resolver as suas dúvidas, as suas dificuldades. Eles vêm te ajudar a encontrar, a iluminar o seu caminho, a te dar força para você conseguir. Mas através da sua insistência, da sua pesquisa, eles estão ali do seu lado, te ajudando, te intuindo, mas eles não vão dar coisa de mão beijada. Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte. A partir do momento que você vai fazendo a sua parte, as coisas vão se encaminhando na sua vida. Então, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhes a meta. Então, qual a meta? Olha lá, você tem condições de chegar lá, eu vou te ajudar, estou do seu lado. Mas faz a tua parte. Que lhe cumpre atingir o caminho que a ela conduz. Então, ele mostra a meta que eu tenho condições de atingir, ele me ajuda, me mostra o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Então anda, que você vai chegar. Você vai cair, né? Toparás com pedras. Então todos nós temos as pedras no nosso caminho. Todos nós temos as dificuldades que surgem no nosso caminho. O que você faz com ela? Você para e espera alguém tirar essa pedra do seu caminho? Olha o que ele fala. Olha e afasta-as tu mesmo. Então você tem condições de tirar as pedras que estão no seu caminho. Se você não tem condições de tirar essa pedra, você pode contornar essa pedra, mas você tem condições de continuar a sua caminhada apesar das pedras que surgirem no teu caminho, né? Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Isso aí também é outra coisa interessante, né? Nós queremos empregar, eles estão ali, querendo nos estimular, mostrando o caminho que eu tenho que seguir. Olha como é que é interessante. Então, ele me mostra o caminho que eu tenho que seguir e eu reluto em seguir esse caminho. Eu não quero esse caminho, eu quero seguir outro. Eu quero seguir outro caminho, mas eu quero que eles me ajudem. Como é que fica isso aí, hein? Né?
Você quer ensinar uma coisa positiva para alguém, então você quer ensinar o caminho do amor para o seu filho. Você quer ensinar o seu filho a agir de forma coerente, de forma honesta, de forma equilibrada, né? Você está ali ensinando para ele, mas compete a ele seguir as suas orientações, dar ouvido aos ensinamentos que você está fazendo. Aí vamos supor que o seu filho siga outro caminho, que não seja esse que você está passando para ele, esse que você tem condições de auxiliá-lo. Aí ele entra num caminho que é difícil, difícil dele sair. Como é que você vai ajudar ele? Gente, é difícil demais. Quando a gente tem um ente que ele busca um caminho que não é o caminho, né, que foi traçado para ele originalmente. Né? Então, quando o indivíduo entra para o mundo das drogas, por exemplo, é muito difícil para ele sair desse caminho. Quando ele entra para o mundo da agressão, da violência, da corrupção, né? Então, assim, como é que você vai fazer? Você está ali orientando ele, dando apoio, olha, muda, faz isso, tenta fazer aquilo, mas depende dele ouvir. É isso que ele fala. Então, você vai receber a orientação, você vai receber o apoio, mas você vai seguir se você quiser. Você vai empregar essa energia naquela direção se você quiser, senão você vai empregar ela numa outra e aí você vai ter que assumir as consequências das suas escolhas, né? Então essa lição ela vem mostrar isso para nós, a gente fazer essa reflexão. Quais escolhas que eu estou fazendo para a minha vida? O que eu estou colhendo efetivamente? Então eu tenho que parar e fazer uma reflexão da minha vida. O que eu estou vivendo hoje? Será que o que eu estou vivendo hoje não é exatamente resultado das coisas que eu venho plantando? Será que eu não posso rever isso? Né? Chico já nos dizia, né, que eu não posso mudar o que eu fiz no passado, mas eu posso mudar o meu futuro a partir do que eu começo a fazer hoje. Né? Então isso está nas nossas mãos. Né? E essa lição vem de uma forma bem sutil, né, trabalhar essas questões com a gente. Então, para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. Então, aqui Emmanuel vai tentar clarear para nós a responsabilidade que cabe a cada um de nós aqui encarnados, fazendo uma comparação, né, com as lições que a natureza naturalmente nos fornece. Então, de uma forma bem sutil, bem tranquila, e a gente vai aprofundando nessas comparações. E ele começa. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda energia. Então, Deus é o fulcro, ele criou tudo. Imagina na nossa galáxia, quantos sóis existem, né? Então, no plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. Então ele criou e colocou à disposição de todos nós, né, uma série de sóis na nossa galáxia. Ele criou o Sol aqui. E o Sol tem uma função. E essa função o Sol desempenha e chega para nós, como resultado do Sol assumir a sua função, naturalmente, chega para nós a vitalidade. Sem o Sol nós não teríamos vida aqui no planeta. Né? Então o Sol exerce a função dele. E ele continua: Deus é o fundamento divino do mundo. Então ele é o fundamento, ele é a base do mundo. Mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. Então a rocha tem uma função. E a partir do momento que ela aceita a função dela, o vale se mantém sustentado. Já pensou se a rocha não quisesse assumir a responsabilidade que lhe cabe? Né? O que seria do vale? Deus é o proprietário absoluto do solo. Então Deus criou o nosso solo, criou toda a terra. Né? Todavia a árvore é o gênio materno que deita o fruto. Olha só. Então o solo foi criado por Deus, ele está ali à disposição. Aí vem, né, a árvore, que é ali plantada, e ela cresce.
e é um gênio maternal que deita o fruto. Então, ela naturalmente tira, né, da terra, do solo, as substâncias necessárias para fazer as diversas transformações. Aí vem as flores e depois vem os frutos. E quantas árvores a gente percebe até na natureza que elas não conseguem dar frutos, não é isso? E tem uma passagem de Jesus que fala exatamente sobre a árvore que dá maus frutos, ou a árvore que não dá frutos, né, que ela deve ser arrancada. Então, ou seja, é uma consequência natural da inutilidade do ser ou do ser humano, né, da planta ou do ser humano. Todos têm uma função. Se aquela função não corresponde, né, acaba acontecendo algo negativo com ela. Deus é o Senhor supremo das águas. Olha, Deus colocou água no nosso planeta. Ele criou, deixou ela jorrar em todas as instâncias. Entretanto, a fonte é o vaso que descedenta os homens. Então, assim, tudo na natureza tem uma função. E Emmanuel vem fazendo essas comparações. Será que não cabe ao homem também? O homem também não tem uma função aqui? Cada um de nós não tem uma função? Será que cada um de nós não tem um objetivo, uma meta aqui? Né? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Como é que nós estamos utilizando todos os dons que nós temos? Né? Como eles estão sendo utilizados? Então, é interessante a gente ir refletindo e fazendo essas comparações. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. Então, Deus colocou as suas leis imutáveis, né? No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança. Então, aqui para nós, na Terra, nós temos aí aquelas pessoas que são responsáveis em criar as leis, e essas leis têm qual objetivo? De criar a harmonia, de criar a paz, de trazer justiça, equilíbrio, né? Então, esses legisladores, eles têm essa função, né? Se essa função não for bem desempenhada, nós temos as péssimas leis que vão gerar problemas para todos nós. Mas se o legislador ele cumpre a sua obrigação, ele vai trazer a pacificação, a justiça, né, o equilíbrio em várias áreas da nossa vida. Então, cada um tem, né, ali o seu papel. Deus é a cabeça insondável da sabedoria. Então, nós temos ali a sabedoria absoluta, mas o professor é vértebra da escola. Então, quantos, né, irmãos nossos que estão aqui nos ouvindo, que estão nessa função nobre, né? Então, ele é a vértebra da escola. Ele tem esse papel, né, de passar o conhecimento, de passar a sabedoria para seus alunos. Então, ele tem uma responsabilidade. Cabe a ele, né, usar o bom senso, né, trabalhar de todas as formas e usar todos os recursos que ele tem para conseguir atingir os seus objetivos e conseguir dar uma boa formação para os seus alunos. Deus é a inspiração do trabalho. Então, Deus é a inspiração do trabalho em todas as suas áreas, em todas as criaturas, em todos os seres do planeta. Ele plantou essa necessidade. Ele inspira cada um de nós a estar produzindo. E é interessante aquele que não produz, né? Mesmo nós analisando nós aqui, os seres humanos, né? Quanto essas pessoas que se sentem vazias, exatamente porque isso foi colocado dentro de cada um de nós, né? Essa necessidade de nos sentirmos úteis, de nos sentirmos fazendo alguma coisa importante em prol do ser, do planeta, né? E isso está dentro de nós, então está aqui na lição, ele fazendo isso, né? Então, Deus é a inspiração do trabalho.
Todavia, o operário é o agente da tarefa. Então, o operário, o trabalhador, como ele tem que assumir a sua responsabilidade. Então, cada um de nós tem que assumir o seu papel. Né? Se você trabalha numa indústria automobilística, se você tem a sua função ali. Se você trabalha no uso de papel, você vai ter a sua. E cada um de nós tem, né, ali as suas atribuições. Se cada um faz a parte que lhe cabe, o resultado é fantástico. Você vê a empresa crescendo, você vê a sociedade crescendo e você vê a harmonia, né, acontecendo em todo o planeta, quando cada um faz a sua parte. Nosso problema é exatamente esse, né, que nós não fazemos a parte que nos cabe. Muitas vezes achamos que estamos fazendo, mas quando a gente faz uma reflexão mais profunda, a gente vê que podia estar fazendo muito mais. A gente percebe o tanto que a gente está deixando de aproveitar o potencial que nós temos, que cada um tem. Né? E se cada um pudesse aproveitar. Se hoje cada um de nós fizéssemos um trabalho de cada um aumentar 10% do que faz hoje, em todas as áreas, imagine o resultado que nós teríamos a nível planetário. Seria fantástico, né? Deus é a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Olha só, o lavrador é o instrumento da sementeira. O campo está aí, a terra está aí. Agora, se você não semear, se você não plantar, você não vai colher, você não vai ter resultado. E essa é a função do lavrador. Né? Então, cada um de nós tem esse papel. Nós somos lavradores, cada um na sua área, cada um no seu meio, cada um na sua família. Tem a função também de plantar. Né? Plantar ideias, pensamentos positivos, ideias de paz, de harmonia, né? De fraternidade, de amor. Tudo depende de nós. E será que tipo de pensamento, que tipo de ideia nós estamos plantando cotidianamente no nosso meio? No meio dos nossos entes queridos, nos nossos trabalhos, o que nós estamos fazendo? Então, essa é uma reflexão aí muito interessante, que cabe, né, a cada um, né, fazer essa volta para dentro de si, fazer uma reflexão mais profunda sobre essas palavras de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. O que você está recebendo? O que você tem dificuldade em aceitar na sua vida? Quais são as dificuldades que você vivencia constantemente? Você tem problema no relacionamento? Você tem problema na área profissional? Você está com algum problema de saúde? Qual tipo de problema você vive? Revolta? Você é agressivo, impaciente, intolerante? O que é que você vive? A partir do momento que você começa a fazer essa reflexão, você vai ter perfeita noção do que você está plantando. Então, nós estamos colhendo, né, invariavelmente o que nós estamos plantando. Só que a gente tem uma dificuldade imensa de perceber isso. A gente tem o hábito de culpar sempre os outros, né? Os outros são responsáveis pelas minhas dificuldades, pelos meus sofrimentos, né? E a responsabilidade maior sempre é nossa. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Nós estamos falando com vocês. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias
obrigações. Porquanto queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Olha só como é que é profundo. Responderemos a Deus. Então aqui ele fala, você vai responder a Deus, mas não é verbalmente, não. Sabe? Lá explicar para Deus por que você fez aquilo. É através das leis que orientam a vida. Quais leis são essas? A doutrina espírita aprofunda essa questão de uma forma intensa. Né? Vai mostrando as diversas leis que regem o nosso ordem. Né? E uma das leis principais tem aquela lei de causa e efeito. É o que você está fazendo, de uma certa forma, vai voltar para você. Então, é Deus mostrando para você as consequências daquilo que você está fazendo. Às vezes, essa resposta ela não vem de forma imediata. Às vezes, eu vou colher o que eu estou plantando hoje na próxima encarnação. Né? Então, isso a gente está vendo hoje, quando a gente conversa com as diversas pessoas, nas diversas situações. Você vê pessoas que vivem situações que não têm explicação na vida presente. E aí a doutrina espírita vai mostrar, olha, isso que você está vivendo, isso que você está passando, naturalmente é uma consequência natural do que você fez lá no passado. E hoje você tem que arcar com essa consequência. Eu estava lendo as várias histórias do Chico, né? Naquele livro, Os Lindos Casos de Chico Xavier. Tem uma história de um médico que ele procura o Chico. Procura o Chico, Chico, eu queria que você me ajudasse aí, como é que eu faço? Tem um mendigo que toda noite ele vai dormir lá no alpendre da minha casa. E eu estou preocupado, não é que ele está lá no alpendre me incomodando, não, eu estou preocupado com a saúde dele. Lá venta muito, lá é cerâmica, é gelado, né? E ele está lá todas as noites. Já falei para ele que aquilo ali não é bom, que ele não faz bem para a vida dele. Chico, eu fui, procurei ajuda e encontrei um quartinho que ele podia dormir todas as noites, um quartinho bem aconchegante, tinha tudo necessário. Levei ele até lá, as pessoas aceitaram a presença dele lá, Chico. Ele, na outra noite, ele estava aqui de novo. Eu não entendi, conversei com ele, aí falei, vou levar ele para um lugar às vezes melhor, levou ele para um albergue, lá tinha além do quarto, tinha alimento, tinha uma série de outras coisas, deixou ele lá, na semana seguinte estava lá o mendigo no alpendre da casa dele. Chico, mas como é que eu faço? Eu quero ajudar ele e ele não quer. Chico, eu estou tentando minimizar a dor e o sofrimento, que ele vai ter problema sério de saúde se ele continuar desse jeito. Aí o Chico falou para ele assim, meu irmão, vou te explicar uma coisa. Esse senhor, esse mendigo, ele foi um grande fazendeiro muito rico, muito poderoso, e para que ele pudesse ampliar as suas terras, ele foi expulsando muitas famílias de suas casas. E à medida que ele foi fazendo isso, a consciência dele foi pesando. Foi pesando, foi pesando, e hoje a própria consciência dele cobra isso dele, que ele não tem direito a um teto sobre a cabeça, porque muitas famílias ele desalojou, ele colocou na rua. Então a lei de Deus ela é perfeita, ou seja, a própria consciência nos mostra muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo de errado e nós batemos o pé e continuamos no erro. Vai ter consequência, vai ter problema sério aí. Né? Eu trabalho com vários pacientes, né, em consultório. Quantos pacientes a gente recebe no consultório com vários problemas emocionais, com vários problemas físicos, muitos com problemas espirituais.
E muitas vezes, ou a maioria das vezes, segue exatamente essa linha. As pessoas estão agindo de uma forma errada, pensando de forma errada, esses pensamentos sucessivos, esses comportamentos equivocados, sucessivos, vão gerar consequências, vão gerar problemas físicos, vão gerar doenças, vão gerar distúrbios mentais, emocionais, vão causar depressão, vão causar pânico, ansiedade extremada, estresse e um caminhão de outros transtornos emocionais. E a gente vai perceber que a maioria desses transtornos está e foi provocado pelo próprio indivíduo, por uma falta de autopercepção, por uma falta, às vezes, de conhecimento, de esclarecimento, que hoje a doutrina espírita nos traz. De uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, como essa reflexão que o Emmanuel nos traz. Né? Ele faz uma comparação com a natureza, mostrando aí como as coisas fluem naturalmente. Né? Mas nós somos resistentes, nós não aceitamos, né, as orientações que nos chegam. A nossa consciência, na maioria das vezes, ela nos mostra que nós estamos agindo de forma errada, que às vezes aquele padrão de pensamento que a gente está tendo, ele não é o adequado. E aí vão vir, né, as consequências naturalmente. Então, esse finalzinho aqui, ele é muito profundo. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, olha só, nós recebemos muito mais do que nós precisamos para fazer aquilo que a gente veio aqui na Terra para fazer. Então, nós temos muitas pessoas amigas, né? As afeições, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, netos, né? Parentes diversos, amigos diversos, estão ali, né, do nosso lado, nos dando apoio. O que nós estamos fazendo com essas afeições, com esses carinhos? Nós temos condições várias, oportunidades, quantas oportunidades nos chegam, né? Se a gente for analisar no nosso dia a dia, quantas oportunidades de fazer o certo, de caminhar na direção certa, de poder auxiliar, de poder evitar conflito, evitar briga, evitar uma contenda. Nós temos as oportunidades para fazer isso. Por que nós não fazemos, né? E aí nós recebemos títulos, recebemos recursos vários. Se nós analisarmos a nossa estrutura física, né? Ouvimos, falamos, enxergamos, sentimos o cheiro, temos os braços, as pernas e assim vai. Cada um, né, dentro da sua própria realidade. Tem outros que não têm, né, não tem todos os órgãos, mas tem vários e pode utilizar do que tem de uma forma muito melhor do que nós estamos realmente utilizando. Né? Então, todos nós, eu estou dentro desse processo. Todos nós podemos, né, estar refletindo, né, e buscando agir de uma forma mais conscienciosa. Né? E essa lição vem mostrar esse setor pessoal. Isso é de responsabilidade íntima. Todos nós temos dificuldades. Todos nós encontramos uma série de dificuldades no nosso caminho, né? As pedras ali no nosso caminho. Mas nós vamos ser intuídos qual a melhor forma de resolver aquele problema se você tiver essa abertura, se você tiver essa tranquilidade, pensar que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, que se você está recebendo essa carga, você tem forças para resolver isso. Faça uma oração, faça uma meditação, durma tranquilo. Acredito que no outro dia, quando você acordar, você vai ser intuído da melhor forma, do melhor caminho, a resolver, a tirar essa pedra do seu caminho. Né? Mas depende, primeiramente, de você. E no final desse tópico, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei muito interessante como os espíritos, nesse caso aqui, falam, né, nos trazem o significado dessa palavra. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam. Então, quando ele fala
que se você bater, a porta vai abrir, que eles estão sempre com você. O que isso quer dizer? Olha só, peçam a luz que ilumine seu caminho e lhe será dada. Então, você terá o seu caminho iluminado se você pedir isso. Mas ele vai iluminar o caminho que você tem que seguir. Qual o caminho que você tem que seguir? Onde você está? Eles vão iluminar aquele caminho para você, mas eles não vão caminhar para você. Essa é uma responsabilidade nossa. Então, eles vão mostrar a direção que nós temos que seguir. Peçam força para resistir ao mal e a terão. Então, você vai ter força para superar o mal, para resistir ao mal, mas o mal não vai ser tirado do seu caminho, não. Se você está com problema com alguma pessoa, se está com alguma dificuldade em alguma situação, essa pessoa não vai ser tirada do seu caminho. Você vai receber forças para aprender a lidar com ela. Força, ela vem do próprio conhecimento, de que você estuda, que você começa a perceber a vida e a realidade de uma outra forma, você ganha força para lidar com aquilo. Então, isso depende de nós, o conhecimento está aí, à nossa disposição. Né? Peça uma assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhá-los. Olha aqui, eles virão acompanhá-los. Você pediu assistência, você vai ter, eles vão estar do seu lado, mas eles vão estar resolvendo as coisas ali para você, tirando os empecilhos do seu caminho, afastando esses seres. Não, isso depende de você, da sua sintonia, né, do que você está fazendo. Né? Aí ele fala, eles virão acompanhá-los e como os anjos de Tobias os guiarão. Peçam bons conselhos e nunca lhes serão recusados. Bons conselhos. Às vezes eu quero que ele me ajude, mas eu não aceito o que ele está falando. Eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter paciência. Não, eu quero que resolva agora. Aí vem a mensagem, vem a intuição, vem ele falando, calma. Você vai receber no momento certo, a gente não aceita, a gente revolta. Aí a gente foge da casa espírita, a gente muda de religião, porque eu não fui atendido do jeito que eu queria, na hora e no tempo que eu queria. Né? Mas nós estamos recebendo a ajuda necessária. Aí quando você tem essa humildade, essa tranquilidade, isso vai realmente acontecer. Né? E ele acrescenta, peçam bons conselhos e nunca lhes serão recusados. Batam à nossa porta e ela lhes será aberta. Mas peçam sinceramente, com fé, fervor e confiança. Será que nós estamos pedindo com fé, com fervor, com confiança? Nós estamos pedindo por pedir. Será que nós acreditamos que nós estamos sendo atendidos? Apresentem-se com humildade e não com arrogância, sem o que serão abandonados às suas próprias forças. Olha só aqui. Então, se você mantém um padrão de arrogância, se você não tem fé, se você não confia, se você não acredita, você vai ser abandonado às suas próprias forças. Por quê? Porque eles tentam chegar até você e não conseguem. Eles tentam te intuir e você não escuta. Então, você mesmo se distanciou da sua salvação, da sua cura, da sua ajuda. Né? Então, vocês serão abandonados às suas próprias forças e às suas próprias quedas. Que tiverem, serão o castigo de seu orgulho. Este é o sentido das palavras. Procurem e acharão, batam e a porta lhes será aberta. Então, meus irmãos, a responsabilidade é sempre nossa. Uma historinha do Chico, que eu achei bem interessante, que é o lavrador e a enxada. Aqui o Chico está num momento delicado da vida dele. Eu imagino como isso era difícil para ele. Olha só, Chico Xavier, por mais de 20 anos, foi empregado na fazenda de criação do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo. Então, ele era funcionário do governo. Certa manhã, caminhava para o trabalho, atravessando um largo trecho de campo no rumo do escritório. Então, tinha um campo bem grande ali.
meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. Então, ele passando por ali, aquele campo grande, né, e ele meditando sobre o trabalho mediúnico que ele fazia. Aí ele pensava, as exigências eram sempre muitas. Nossa, quanta exigência, né, mesmo? Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos rogavam consolação, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos, né? Então imagina a quantidade de problemas e de situações difíceis em que Chico estava. Aí Chico estava com esses pensamentos, quando a gente começa a ter esses pensamentos negativos, automaticamente a nossa frequência vibratória baixa, vai bater o desânimo, vai bater aquela sensação, né, ruim, desagradável, quero desistir, eu quero parar com isso, não aguento mais. Né? Então, isso é o que acontece com a gente no nosso dia a dia, quando a gente começa a refletir sobre as dificuldades da nossa vida. E isso acontecia com o Chico. E nesse momento, quando curvava a cabeça, desanimado, apareceu-lhe Emmanuel e apontou-lhe um quadro a pequena distância. Ele mostrou um quadro. Era um lavrador ativo. Então ele estava passando por aquele campo e ele mostrou para o Chico, olha lá, aquele lavrador lá. Olha lá, ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. Né? Então ali no sol, aquele sol forte, nascendo, e o cara ali firme na labuta. Né? Reparou, disse ele ao médium, guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Ela simplesmente obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, ele fez uma pequena pausa e considerou: nós somos a enxada nas mãos de Deus. Aprendamos a servir sem indagar. Então, nós somos essa enxada. Nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui com uma missão, né? Mas nós não conseguimos fazer o nosso trabalho sem reclamar, colocando dificuldades, empecilhos, criamos atritos, criamos diversidades, né? E aí acabamos protelando as nossas responsabilidades. E aí depois vão vir as consequências, né? Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e alma renovada. Então, é isso que nós devemos fazer essa reflexão. Nós somos também essas enxadas. Às vezes a gente quer ser grande, né? Acha que a gente é grande, que a nossa missão é grande, né? E ele está mostrando aqui não, né? Que a nossa missão, né? A maior missão da grande maioria de nós é simples, é humilde, mas se ela for feita de acordo, ela vai trazer um resultado fantástico, um resultado maravilhoso para nós e para todos que nos rodeiam. Meus irmãos, agradeço a atenção de vocês.